paz do Senhor, querido. Sente-se, por favor. Amém. Estamos felizes, alegres por podermos estar na casa do Senhor. Eu quero que você abra comigo lá em Lucas, capítulo de número 9. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 9. Mas antes de lermos a palavra do Senhor, eu quero agradecer ao Senhor. Nós estamos felizes porque nós estamos com irmãos queridos que estão conosco, que vieram de São Paulo, o irmão Jorge, a sua esposa, o pastor Ricardo, né, e a esposa, e também Jorge e a Célia, que estão conosco. Nós gostamos muito de abraçar, né, característica de Cristo Centro, mas infelizmente não podemos nesse momento. Então se sinta abraçado por nós, é uma alegria estarmos aqui com você. Eu quero convidar a igreja a dar um aplauso ao Senhor, glorificar pela vida desses irmãos que estão conosco. Amém? Você que está em casa também, que está nos vendo hoje pela primeira vez, se sinta abraçado. Você que já está conosco em todo o tempo, se sinta abraçado, se sinta amado por esta igreja. Que Deus possa abençoar a sua vida. Lucas capítulo 9, no verso de número 12, diz assim, amém? Chegaram aí, já está com a sua palavra, com a sua Bíblia aberta. Você que está em casa, pega a tua Bíblia, vamos compartilhar da palavra do Senhor. Diz assim, ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram, manda embora a multidão, para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada. Porque aqui estamos em lugar deserto. Ele, porém, respondeu, deem-lhes vocês algo para comer. Eles disseram, temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda esta multidão. Estavam ali cerca de 5.000 homens. Mas ele disse aos seus discípulos, façam-nos sentar em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram, e todos se assentaram. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e o partiu. Em seguida, entregou aos seus discípulos para que servissem ao povo. Todos comeram, ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Amém? Nós estamos vendo aí um momento em que o Senhor está ministrando a palavra, está ministrando as boas novas a uma grande multidão. E os discípulos estão preocupados, porque já está tarde e não tem nenhuma loja, nem nenhuma empresa de fast food ali que as pessoas possam se alimentar, nenhuma rede hoteleira. E eles estão preocupados, e eles vão até o Senhor, até o mestre, e dizem, Senhor, olha, despeça eles para que eles vá embora, para que eles possam ir embora. É natural e é inerente nosso como homem, né, como pessoa, como humano, dentro da nossa vulnerabilidade, dentro do nosso medo, nós queremos saber como Deus vai nos abençoar. Nós queremos em todo o tempo, né, nós somos controladores, nós na verdade gostamos de ter o controle de todas as coisas. E os discípulos não são diferentes de nós, eles estão preocupados. Como é que nós vamos alimentar esse povo? Como é que nós vamos cuidar desse povo? Porque a nossa preocupação é querer saber antecipadamente como que Deus vai nos ajudar. Sabe aquela história que nós fazemos assim? Olha, Senhor, se você me abençoar em tal coisa, eu faço tal coisa. Eu vou para a igreja, eu me torno uma pessoa fiel, não é? Nós não fazemos isso, nós queremos ter o controle, nós queremos antecipadamente saber, Senhor, nos ajuda desta maneira. E os discípulos foram até o mestre e dizer, olha, nós estamos com um problema, nós estamos com uma dificuldade, nos ajude. Né? Eles queriam saber. E a minha pergunta é, você que está comigo aqui, você que está em casa, qual foi o momento, em qual situação Deus esteve ausente? Qual situação difícil, ou qual situação de felicidade, ou de conflito, ou de enfermidade, que Deus estava ausente quando você estava preocupado, quando você estava ansioso? Porque em nosso inconsciente, nós achamos que Deus está ausente, que Deus não está sabendo o que está acontecendo. Nós achamos que Deus ele não conhece a nossa dor.
né? Nós oramos sim, porque o Senhor nos ensina para que tenhamos essa relação de intimidade com Ele, mas Ele sabe o que está passando conosco. E aí eu quero pensar algo com você nesta manhã, importante. Jesus está ali, Jesus poderia criar peixes, Jesus poderia criar pão, ou não. Mas os discípulos trouxeram para ele pão e peixe. Em uma outra parte do evangelho, no evangelho de outro homem, diz que o menino tinha esses pães e tinham esses peixes. E trazem ao Senhor. Muitas vezes nós queremos que Deus multiplique, que Deus envie os recursos para as nossas vidas, que Deus abra as portas para as nossas vidas, mas eu quero trazer uma lição, compartilhar com você de uma lição que eu aprendi quando o Senhor me levou aos Estados Unidos, eu e a minha esposa, nós fomos participar de algo da nossa denominação, de uma reunião lá, e um homem de Deus, um pastor que eu conheci lá, ele me deu um livro, e nesse livro falava sobre esse princípio que eu quero compartilhar com você nesta manhã. Algo só pode multiplicar depois que aquilo foi abençoado. Amém? Vê que o texto, as escrituras diz aqui que Jesus pegou o pão, Jesus pegou o peixe, ele orou, ele abençoou, e depois que ele abençoou aquilo, ele partiu e falou, vai dando para cada um. E foi isso que aconteceu. Pastor, do que o senhor está falando? Estou falando do dízimo, quando nós devolvemos o dízimo do Senhor. Jesus pega aquilo, ele vai abençoar as nossas finanças. A partir do momento que nós entregamos. Vê que o povo, a multidão tem lá poucos pães, poucos peixes. Eles entregam ao Senhor, eles devolvem a Deus, já que é o Senhor que nos dá tudo, é o Senhor que provê todas as coisas. A Bíblia diz que Ele é o dono do ouro e da prata. Eles pegam aquilo e entregam ao Senhor, devolvem ao Senhor, o Senhor abençoa, e aí vem a multiplicação. Às vezes nós queremos que as nossas finanças avancem, que as nossas finanças multipliquem, mas existe um princípio espiritual. Quando eu devolvo o dízimo, né, o Senhor abençoa todas as minhas finanças. Entende? Não pode haver multiplicação sem antes ser abençoado. E quando eu não devolvo o dízimo que é do Senhor, às vezes nós falamos de forma errada, eu entreguei o meu dízimo. Não, o dízimo não é meu, o dízimo é do Senhor, é a parte de Deus, eu estou devolvendo aquilo que é de Deus. Não é meu dízimo, é dízimo do Senhor. A partir daquele momento que eu faço isso, né, o Senhor abençoa todas as minhas finanças e aí vem a multiplicação. Entende? Só pode haver multiplicação a partir do momento de que aquilo for abençoado. E aí, o texto nos ensina que houve uma abundância, houve uma multiplicação que alimentou todo o povo e ainda sobrou 12 cestos. Porque aquilo primeiro foi abençoado. Amém? Então, nesse momento, eu quero orar por você, que tem sido fiel com a devolução do dízimo e tem sido fiel com a sua oferta ao Senhor, que é semente no reino do Senhor. E você pode, no final do culto, ali no fundo da igreja tem os envelopes, você pode devolver o dízimo do Senhor, entregar a sua oferta, mas eu quero já orar pela sua vida nesta manhã, que tem sido fiel. E aquele que não tem sido fiel ao Senhor, eu quero te animar a você ser fiel ao Senhor, abençoar aquilo que o Senhor tem enviado nas suas mãos, e você vai ver a multiplicação do Senhor na sua vida, na sua casa, na sua família. Amém? Quero te convidar a você ficar de pé por um minuto e nós vamos orar ao Senhor, vamos pedir que o Senhor abençoe as nossas finanças, agradecer ao Senhor, porque eu sou testemunha da fidelidade da igreja, do Senhor, né? E sou testemunha de como o Senhor tem sido generoso em nossas vidas, como Deus tem nos abençoado. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te damos graça nesta manhã, porque temos a oportunidade de estar na sua casa.
porque nós temos a oportunidade de poder invocar o Teu nome nesta manhã, temos a liberdade de orar, de cantar louvores, Senhor Deus, e ainda mais, Senhor Deus, porque o Senhor tem sido generoso, o Senhor tem sido, Senhor Deus, um Deus abençoador das nossas vidas. Eu quero agradecer, Senhor Deus, por aqueles que têm sido fiel ao Senhor. Pai, quero clamar que o Senhor ajude aqueles que, Senhor Deus, têm encontrado barreiras, dificuldades, ó Deus, para ser fiel, que o Senhor os ajude, Senhor Deus, que nós possamos aprender esse princípio, Senhor Deus, que todas as nossas finanças serão abençoadas a partir, Senhor Deus, daquilo que eu trago ao Senhor, da minha fidelidade ao Senhor. Por isso abençoa essas casas, Senhor Deus, essas famílias, Senhor Deus, abençoa aquele que precisa de um emprego, abra a porta, leva ao lugar certo, Senhor amado, dê graças aos olhos daqueles que podem, Senhor Deus, contratar, aqueles que têm, Senhor Deus, situações na justiça parada, Senhor Deus, que o Senhor possa alcançar aquele que tem poder para assinar, liberar aquilo que está travado, aquilo que está parado. Senhor, nós colocamos na Tua presença, porque Tu és o Deus que advoga a nossa causa. Abençoa aqueles que têm sido fiel com suas ofertas, semente lançadas em terra fértil. Nós oramos, Senhor Deus, nós não sabemos como, de que maneira, de que forma o Senhor vai nos abençoar, mas é certo que o Senhor vai nos abençoar. Senhor Deus, por isso eu oro por essas sementes que foram lançadas. Senhor Deus, eu não sei como a semente germina, eu não conheço o milagre, mas eu sei que Tu és o Deus que tem o controle, que pode fazer essa semente germinar e dar frutos 30, 60, 100 por um. Abençoa o Teu povo, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um grande aplauso ao Senhor. Sente no seu lugar, querido. Aí eu quero que você vá comigo em Mateus, no capítulo 12, do verso de número 25. Mateus 12, 25. Bom, queridos, nosso primeiro grupo, né, social, nosso primeiro grupo onde nós aprendemos todas as coisas é na nossa família. É o nosso primeiro grupo onde nós vamos aprender a se relacionar, onde nós vamos aprender todas as coisas. O nosso idioma, como comer, como andar, o que vestir. Esse é o primeiro ambiente, é a base de todas as coisas. E aí, no capítulo 12, no verso de número 25, Jesus está ali abençoando o povo, Jesus está curando, libertando as pessoas, e os religiosos da época, os fariseus, eles começam a questionar e dizer, olha, o que Jesus está fazendo, o que este homem está fazendo não é de Deus, é de Satanás. E Jesus, aí o texto, o versículo, diz aí que Jesus, conhecendo os seus pensamentos, Jesus diz assim, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Não é casa aqui tem o sentido de família, né? Porque uma casa ela não pode estar unida com outra casa, isso não faz parte. Então, a ideia aqui da palavra casa tem a ver com família, com lar. Então, um lar dividido, uma cidade dividida, um reino dividido, não subsistirá, não resistirá ao ataque do inimigo, não avançará. E o tema do mês é força para avançar. E Deus quer falar conosco nesta manhã a importância da unidade. E o título que eu coloquei na mensagem é A Casa Desunida Não Avança. Não é? Esse é o tema da mensagem que o Senhor colocou no meu coração nesta manhã. Sabemos que o inimigo, nos últimos dias, como a pastora Rose disse aqui, e eu falei, Senhor, obrigado, porque eu tenho certeza, então, que esta mensagem veio do teu coração, porque o Senhor está ligando os pontos, o Senhor está preparando o momento para a tua palavra. Sabemos que o inimigo nos dias está trabalhando, primeiramente, para desunir a família, para dividir a família e também dividir a igreja. Para nos separar, para nos dividir, porque a unidade, ela é algo importante para Deus.
Jesus está falando, olha, uma casa dividida, uma família dividida, um reino dividido, uma cidade dividida, não avança, não prospera. A unidade é um princípio de Deus. Jesus disse, olha, quando 2 ou 3 estiver reunido em meu nome, ali estarei. O Senhor está aqui nesta manhã. Amém? Porque a unidade é um princípio de Deus, é algo que Deus nos ensinou. Gênesis 2:18, se eu não me engano, se eu não falhei aqui no texto, de cabeça, Gênesis 2:18, diz que o Senhor olha para o homem e diz, não é bom que o homem esteja só. Não é bom que estejamos só. E o que mais nós estamos vivendo nesse tempo é, olha, se isole. Pastor, você está falando para a gente que a gente tem que aglomerar? Não, não estou falando isso. Eu estou falando que existe um mover, que existe um princípio satânico de querer nos dividir, de querer nos separar, de querer nos isolar, já que a unidade é algo importante para Deus, já que a unidade é algo poderoso, e nós vamos falar um pouco sobre isso. E uma das estratégias que o inimigo está falando, eu não quero só aqui me focar, né, na questão do isolamento social, não é nada disso, eu sou contra isso, não é nada disso. Eu quero trazer aqui, nos levar a um pensamento, que uma das estratégias, porque antes mesmo da pandemia, antes mesmo desse momento que nós estávamos vivendo, já havia uma ação para a divisão. Por quê? Pensa comigo, o que mais tem atrapalhado a igreja é o ativismo. Muitas vezes nós falamos, irmão, você não está indo aí. Ah, irmão, sabe o que é? Eu trabalhei todos os dias, trabalhei sábado, trabalhei domingo. Não, é porque eu tinha tal compromisso, porque eu tinha que fazer não sei o quê. E quando eu vi, passou a hora, e eu perdi o culto, olha, eu não tenho conseguido nem orar, eu não tenho conseguido nem ver meu filho. Às vezes eu chego, meu filho está dormindo, eu saio, meu filho está dormindo. Eu saio, minha esposa está dormindo, volto, enfim. Entende? Que há uma ação, que há um mover para desunir a família, para desunir a igreja, para dividir, para separar. Porque a unidade é um princípio de Deus, e é um princípio que traz, e nós vamos falar isso daqui a pouco. Por isso, nós precisamos tomar muito cuidado com os meios de comunicação. Sim ou não? Porque hoje a mídia, a TV, a internet, os noticiários, ela tem um peso de influência muito grande em nossas vidas. Porque nós passamos muito mais tempo, de repente, ouvindo essas mensagens, do que na presença do Senhor, do que lendo a palavra, do que meditando, do que nos reunindo para adorar e louvar ao Senhor. E claro que esta mensagem que está diluída na TV, na mídia, no filme, na série, no jornal, enfim, vai nos influenciando, nos contaminando os nossos pensamentos. Então, nós temos que tomar cuidado com a mídia, temos que tomar cuidado com essas influências que chegam até nós. Por isso, nós precisamos e somos dependentes do Espírito Santo para filtrar essas informações que chegam até nós. Amém? Então, nós precisamos filtrar todas essas coisas. Até na escola, né, existe uma influência. Eu tô me graduando né, em psicologia, e existe, às vezes, ali nas ministrações das aulas, nos comentários, mensagens que nos faz, aqueles que estão abertos a essa mensagem, a duvidar de Deus, a questionar se realmente Deus existe. Né? Existe uma forte mensagem para o homem, o poder do homem, a habilidade do homem. E às vezes eu fico pensando, porque todas essas informações eu vou recebendo, e às vezes eu preciso parar e falar, opa, peraí, isso conflita com a minha fé, isso conflita com os meus princípios, isso conflita com os meus pensamentos, com as minhas convicções. Mas muitas vezes, nem sempre nós fazemos essas relações. Passa algo na TV, muitas vezes a gente não faz essa relação. Peraí, isso conflita com o que eu acredito, isso conflita com a minha convicção, isso conflita com o que os meus pais
né, com que o meu mentor espiritual me passou, me ensinou, do que Jesus falou comigo, do que eu aprendi diretamente com Jesus, e por aí vai. Então, nós precisamos tomar cuidado também, porque dentro dessas instituições, não estou falando mal da escola, mas dentro dessas instituições, existe uma diluição de muitas filosofias, de muitas ideias, de muitos pensamentos que estão contra os princípios e os valores de Deus. Contra os princípios e os valores da palavra do Senhor. Então, nós precisamos do Espírito Santo, né, para guardar o nosso coração. Porque qual é o objetivo do mundo? Desestruturar a família. Quebrar, fragmentar, porque tudo que é fragmentado, foi isso que Jesus falou, uma cidade dividida, um reino dividido, um lar dividido, é vulnerável, é mais fraco, é mais fácil de dominar, é mais fácil de dividir, é mais fácil de destruir. Uma família estruturada, uma família bem estruturada, alicerçada, é uma família que avança, que prospera, sim ou não? Porque quando a gente encontra com vê algumas famílias, o nosso comentário, ou comentário de pessoas profissionais até, técnicos, enfim, assistente social, um psicólogo, enfim, ele vai falar, esta é uma família desestruturada, é uma família sem estrutura. Então, aquilo que não tem estrutura, aquilo que não tem alicerce, aquilo que não tem uma base, ela é algo muito fácil de ruir, de quebrar, de destruir, de julgar. E o que mais nós temos visto nos dias de hoje é o padrão ético cada dia mais cair, sim ou não? O padrão moral cada dia mais afundar. A ideia hoje, né, que querem infiltrar, alcançar as nossas casas, as nossas famílias, olha, cada um faz o que quer. Cada um pensa o que quer, cada um... Sim ou não? Não é isso? Eu falei aqui que a família é o primeiro grupo social, é onde nós aprendemos todas as coisas. É onde nós aprendemos o que é moral, né, quais são as nossas crenças, e quando eu digo crenças, é aquilo que eu acredito, aquilo que eu vivo, né, aquilo que dirige a minha vida, orienta a minha vida. Né? Então, o padrão ético tem caído. A ciência tecnológica tem avançado, mas ao mesmo tempo que ela está me aproximando, por exemplo, dos irmãos que estão me vendo em casa agora, ela também está me distanciando, porque eles poderiam estar aqui. Eles também poderiam estar aqui, ou em outro lugar, louvando e adorando o Senhor, enfim. Claro que tem as questões do grupo de risco, e todas essas situações. Mas o que eu quero mostrar é que, ao mesmo tempo que a ciência, que a tecnologia nos aproxima daqueles que estão longe, nos afasta daqueles que estão perto. Quem nunca foi aí em um lugar, chega lá, está na mesa, está lá a família, o pai num celular, olhando suas mensagens, a mãe na outra parte do lado da mesa, o filho no outro lado, cada um com seu celular, cada um vendo suas mensagens, falando com a pessoa. Né? Tem aquelas pessoas que quando estão longe nós falamos demais, mandamos mensagem, aí nós nos encontramos, parece que não tem assunto, a gente não sabe, a gente não conversa, sim ou não? Porque a tecnologia está nos moldando dessa forma, a gente fala muito pelo aparelho, e às vezes nos encontramos, não temos assunto. Porque aí eu pego o celular e vou falar com a outra pessoa que está longe. Mas Deus me deu a oportunidade de falar com a pessoa que está aqui do meu lado, aproveitar aquele momento, e eu deixo aquela pessoa, deixo a minha esposa, o meu filho, eu deixo aquele irmão que eu amo, que está ali do meu lado, e vou falar com a pessoa que está do outro lado. Claro que isso não tem algo ruim, mas o que eu quero ilustrar é esta ação que está sempre nos levando a dividir, que está sempre nos levando a fragmentar. Nunca vimos na história, nossa geração, um momento de dentro dos lares tanta desobediência, tanta falta de amor, tanta inveja, tanta infidelidade, tanta ausência de Deus. Claro que aqui em Campo Limpo não. São Paulo talvez, né, pastor? Campo Limpo não tem dessas coisas. Talvez seja em outro país, mas é o que nós temos mais visto, que a mente
tem sido cauterizada. A desobediência, o padrão moral caindo e nós acostumados com essas coisas, até dentro da igreja. Se o pastor, o líder, vai chamar a atenção, olha, isso não é correto, isso não deve fazer, pronto. Vou embora. Vou para outro lugar. Mas a Bíblia nos ensina que a casa dividida, ela não prospera. Isso não é um problema de agora. Jesus está falando há muito tempo atrás. E eu quero falar de outro homem que fala também sobre isso. Eu quero que você vá comigo em Eclesiastes. Capítulo de número 9. Enquanto você alcança aí Eclesiastes, quando você chega em Eclesiastes, nós vamos ver o que Salomão ele está dizendo. Eclesiastes capítulo 9. Você que está em casa, abre aí comigo. Eclesiastes, capítulo 4, verso de número 9. E perdão por trocar. Salomão diz assim, chegaram em Eclesiastes, capítulo 4, verso de número 9. Enquanto você está chegando aí, eu vou correndo aqui, tá bom? É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Então, olha, Salomão está falando aqui também de unidade. Salomão está falando aqui de que estar sozinho você não se aquece, estar sozinho você não se defende, você não se protege. E aonde nós aprendemos a andar em unidade? É na família. Sim ou não? É onde nós aprendemos a se tornar um. Se tornar um. Se eu não consigo andar em unidade com a minha família, certamente eu vou ter dificuldade de ter esse mesmo pensamento na sociedade. Eu vou ter dificuldade de trabalhar em equipe lá no trabalho, lá na equipe que eu trabalho. Por exemplo, vou dar um exemplo. Se eu não tenho esse entendimento de que, poxa, aqui minha mãe limpa, né, cuida da casa, trabalha fora, o meu pai trabalha fora, eu vou arrumar o meu quarto, eu vou varrer o quintal. Eu vou ter dificuldade de olhar para a sociedade e dizer, olha, eu faço parte dessa sociedade e preciso ajudar, eu preciso contribuir com algo. Se a família não, esse grupo social chamado família, não nos ensinar a trabalhar em equipe, a nos tornar um, ajudar, eu vou ter dificuldade na igreja, eu vou ter dificuldade no trabalho, eu vou ter dificuldade com os amigos de andar em unidade. Unidade não é uniformidade, são coisas diferentes. Uniformidade é, por exemplo, todo mundo veste a mesma roupa. Todo mundo viria aqui com a mesma tipo de calça, o mesmo tipo de sapato, o mesmo tipo de camisa. Todo mundo teria a mesma forma de falar. Isso é uniformidade. Unidade é diferente. Somos diferentes, né? Paulo vai falar sobre isso lá olhando para a igreja, falando que a igreja é um corpo, que cada membro é importante. Então, dentro de um sistema familiar, cada um é importante. O pai é importante, a mãe é importante e os filhos são importantes. Se eu aprendo isso lá na minha casa, eu vou ter maior facilidade para lá no trabalho, na igreja, no ministério, de trabalhar em equipe. De saber que eu sou importante, que a minha vida é importante, que o meu trabalho, a minha ação ali é importante. E Salomão, aqui em Eclesiastes, é isso que ele está dizendo. A importância de buscarmos a sociedade, buscarmos a unidade. À medida que eu busco essa unidade, eu avanço, eu cresço. Eu obtenho maiores lucros, eu obtenho ajuda, socorro, calor, segurança, proteção e conquistamos. É disso que Salomão está falando aqui em Eclesiastes.
né? Uma casa unida, uma família unida, um setor unido, uma igreja unida, conquista. Não é eu. O sistema lá fora, entende? Fala assim, olha, você tem que pensar em você, depois você pensa no outro, você tem que avançar. Né? Mas o sistema, né, quer nos dividir, nos separar, quer nos levar a esse tipo de pensamento, mas a palavra do Senhor diz, olha, à medida que vocês se unem, e a igreja primitiva sabia muito bem desse princípio, e aplicava muito bem esse princípio. E à medida que a igreja primitiva aplicava muito bem esse princípio, era uma igreja que conquistava. Ah, mas a igreja primitiva não tinha problema. Tinha. Ah, mas a igreja primitiva não tinha perseguição. Tinha. Mas avançava. Por quê? Por causa deste princípio. Eles trabalhavam em unidade, oravam juntos. E aí eu abro um parênteses. Quarta-feira, 7h30, nós estamos aqui orando, buscando ao Senhor, clamando ao Senhor. Vem estar conosco. Vamos orar, vamos buscar ao Senhor, vamos trabalhar em unidade. Nós somos feitos para trabalhar em unidade, nós somos feitos para viver em unidade, para estabelecer a unidade. O sistema lá fora quer dividir, quer separar, quer fragmentar. Mas o reino de Deus trabalha em unidade. Por quê? Porque existem alguns segredos que eu quero falar com você. Mas quero fazer uma pergunta. Por que vem do meu Deus, do meu Criador, eu sou feito à sua imagem e à sua semelhança, o trabalho em equipe, né? Aí nós vamos pensar na Trindade aqui, no Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles trabalham em equipe. Eles são unidos. Eles têm um único projeto, eles têm a mesma visão, eles têm o mesmo entendimento, eles têm o mesmo objetivo. E lá em Gênesis capítulo 1, diz que no final do dia, Deus falava, isso é bom. O texto lá de Gênesis fala assim, façamos. A Trindade ali está conversando, a Trindade está ali falando, olha, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então é inerente nosso, faz parte do nosso ser buscar a unidade. Quer um exemplo? Terreno, sindicato, esses grupos, né, essas tribos que eles falam agora. Por que a gente vai buscar a tribo, né? Nós que somos jovens. Porque a gente vai procurar a nossa tribo. Tribo do sem cabelo, a tribo, enfim. Porque é inerente nós queremos estar em unidade. Nós precisamos estar em unidade. Porque se isso é inerente a nós, por que até como família é difícil se unir? Por que até em família nós não conseguimos nos reunir, ter uma unidade? Porque alguém está trabalhando para que essa casa seja dividida. Alguém está trabalhando para fragmentar essa casa. Alguém está trabalhando para impedir que esse projeto chamado família cresça. Para que esse projeto chamado igreja pare. Para que esse projeto chamado a empresa, o local que você trabalhe, não prospere. Porque a unidade nos faz prosperar. Esse é o primeiro princípio que eu quero pensar com você nesta manhã. A unidade nos faz prosperar. Lembra que eu falei da igreja primitiva? Ela avançava, porque ela era unida. Eles perseveravam em oração, eles buscavam, eles se reuniam. O Pedro é preso, eles vão orar, vão buscar ao Senhor. Né? Silas é preso, enfim. Eles estão orando, eles estão clamando, Deus vai se movendo, porque a unidade prospera. Quando eu estava na faculdade teológica, né, e todo seminarista, quem já foi seminarista sabe disso, a nossa ideia, quando a gente lê Atos, que a gente lê lá no final, assim, e no final do dia Pedro pregou, e no final do dia 3.000 almas, era isso que movia o meu coração. Eu quero pregar, eu quero ver isso. Eu quero ver 3.000 almas, 5.000 almas sendo convertidas, e a palavra diz que isso era só os homens, porque as mulheres e as crianças não eram contadas. E era isso que movia o meu coração. Mas qual é o segredo da igreja primitiva? A unidade. Unidade em oração, perseverança em oração, estavam sempre juntos, dividiam todas as coisas, ninguém tinha necessidade, aqueles que tinham mais dividiam com aqueles que tinham menos. Porque a unidade nos faz prosperar.
Quando nós estamos unidos, nos faz prosperar. No Salmo 133:1, você conhece esse versículo? Né? Diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Amém? O salmista está dizendo, olha, como é bom quando os irmãos vivem em união, vivem em unidade, porque a unidade nos prospera. O isolamento nos leva a perder, nos leva ao prejuízo, à derrota, nos leva a ser alvo fácil do inimigo. A força de um grupo depende da sua união. E infelizmente, dentro da igreja, né, muitas vezes isso não funciona. Dentro da família, muitas vezes isso não funciona. Mas as empresas, as grandes empresas, as grandes corporações entenderam isso. E elas, o que elas fazem? Elas vão se agrupando. E nós chamamos isso de quê? De monopólio. Aí o governo percebeu isso, falou, não, eles estão crescendo demais, estão matando as pequenas empresas, nós precisamos fazer alguma coisa para parar. Mas entende que o princípio de unidade nos faz prosperar? Conforme as grandes empresas vão se agrupando, elas vão ficando mais fortes e elas vão derrotando aqueles que são mais fracos. E aqui, muitas vezes, nós estamos divididos. Ah, porque eu não gosto do irmão como ele canta, eu não gosto do irmão como ele prega. Ah, porque a minha meta é essa. Certa vez eu ouvi de um homem assim, tinha conflitos na sua família, e eu e a minha esposa aconselhando, ele disse assim, a minha meta e o meu objetivo é isso, e se eu tiver que passar pela minha família, por cima da minha família eu vou passar, para alcançar aquilo. Entende que nós estamos sendo bombardeados o tempo todo para mirar somente aquilo, somente o nosso objetivo, somente aquilo que nós queremos, mas a força do grupo, ela depende da união daquele grupo, da unidade daquele grupo. Deus também quer, escute isso, Deus também quer que você se una a Ele. Deus quer fazer parte do seu projeto profissional, Deus quer fazer parte do seu projeto pessoal, e Deus quer fazer parte do seu projeto família. Pastor, eu tenho um sonho de abrir a minha empresa. Chama Jesus para ser seu sócio. Quando você tiver que tomar decisões, fazer escolhas, o que comprar, o que não comprar, conversa com Jesus. Porque Deus quer essa unidade. Deus quer que tenhamos essa unidade com Ele, essa relação, porque essa unidade com Deus, essa unidade com o grupo, nos traz segurança, nos traz proteção e nos leva a conquistas maiores. Entende? Enquanto a tecnologia está nos dividindo, quando nós não conversamos, quando nós não colocamos ali qual é o nosso projeto, se a minha esposa não sabe qual é o meu projeto, se o esposo não sabe qual é o projeto da esposa, nunca conversou com o filho, não sabe aonde são os desejos do filho, aonde o filho quer chegar, certamente é um alvo muito fácil para Satanás destruir. Assim como Deus quer que a família se una, também a Bíblia nos ensina, a palavra do Senhor nos ensina desta união, marido e mulher, pais e filhos, dessa intimidade, porque isso traz segurança, estabilidade para o ambiente familiar. Quando a família está reunida, quando a família está unida, os filhos olham, esse aqui é um ambiente seguro. O esposo diz, eu não vou trabalhar até mais tarde não, porque eu quero voltar para minha casa, porque lá é o lugar do meu aconchego, lá é o meu refúgio, é lá que eu me fortaleço. Mas o que, falando agora como graduante de psicologia, o que eu mais ouço lá no set de atendimento? Às vezes eu não quero nem voltar para casa. Às vezes eu arrumo coisa para fazer na empresa, porque eu não quero voltar para casa. Quem chega em casa é briga, é porque falta isso, falta aquilo, é filho que corre, grita. Eu quero arrumar alguma coisa para ficar na empresa. Talvez aqui, né? Ou talvez lá em São Paulo tenha isso, Campo Limpo não tem isso. Porque o sistema quer nos dividir.
João capítulo 17, abre aí comigo, verso de número 23. Jesus diz assim, eu neles, Jesus está falando, eu neles, ou seja, eu em nós, está falando de nós aqui, esse eles é nós, tu em mim, o Pai Celestial. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Jesus está falando de novo de unidade, olha. Eu neles, está falando de nós, Pai Celestial em mim, de unidade. Nós, Jesus, o nosso Pai Celestial. E é isso que Salomão está dizendo. Salomão foi o rei que mais fez expandir o território de Israel, que mais conquistou riquezas para Israel, porque viveu um período do reino de unidade. Ele sabia fazer, ele sabia administrar os conflitos, ele sabia trazer aliados. Por isso teve o seu reino, né, o seu reinado tão próspero, tão conquistador. Porque a unidade faz crescer. Infelizmente, olhando para o nosso país hoje, dividido por duas ideologias, né, representadas cada um por uma pessoa, ou figurada por uma pessoa, a nossa nação dividida, claro que nós não vamos avançar, porque não há unidade. A unidade é que nos faz prosperar. Vá no verso de número 22 aí mesmo, onde você está. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Porque a unidade atrai a glória de Deus, a unidade atrai o poder de Deus, a unidade atrai a presença de Deus. Entende isso? Por isso que Jesus está nos falando da importância da unidade. Quando a união se perde, os relacionamentos ficam estragados, ficam vulneráveis. Quando os relacionamentos, quando a união se perde, os relacionamentos geram muita confusão. Perde-se a confiança, enquanto a unidade gera um ambiente de confiança, de segurança, de proteção, de refúgio. A desunião vai trazer esse ambiente de instabilidade, esse ambiente de medo, este ambiente de insegurança. Por isso Jesus está nos falando nesta manhã de unidade. A minha pergunta, ou melhor dizendo, a pergunta de Jesus para nós nesta manhã: você deseja prosperar? Esse é o teu desejo, prosperar? Então busque a unidade. Aonde você estiver, busque a unidade, porque a unidade nos faz prosperar. Busque a unidade com o seu esposo, busque unidade com a sua esposa, busque unidade com os seus filhos. Lá na empresa, no ambiente onde você está, busque a unidade. Ah, mas eu não gosto daquela pessoa. Busque a unidade, é um princípio bíblico. Às vezes nós pensamos somente que fragmentamos a nossa vida, outra vez divisão. Eu vivo o princípio lá na igreja, eu vivo o princípio na minha casa, mas lá fora, lá na rua, não, lá é diferente. Não, nós temos, nossos princípios é a palavra do Senhor, eu tenho que viver esses princípios em todos os lugares. Se você quer prosperar, busque a unidade com a sua família, busque unidade com Deus. Eu falei que se você quer montar um negócio, chama Jesus para sócio, mas se você quer trazer a unidade para a sua família, convide Jesus para ele fazer parte da sua família, para ele fazer parte do seu negócio, para ele fazer parte do seu projeto. Porque é ele quem nos faz prosperar. Segundo, a unidade nos dá proteção. A unidade nos faz sentir, nos faz ter proteção, segurança, um cuida do outro, como nós lemos lá em Eclesiastes. Um se aquece,
se protege, se vira o inimigo, um vai proteger o outro, um vai defender o outro. Nós temos um inimigo comum hoje. A igreja se ajuntar, né, se unir, clamar, orar, buscar a presença do Senhor, clamar, permitir que o dom de cura se manifeste, diz, Senhor, eu estou aqui, usa a minha vida com o dom de cura. Se nós nos unirmos, seja qual for a circunstância que você está vivendo, a dificuldade que você vai estar enfrentando, o inimigo vai encontrar uma maior resistência. O inimigo vai ver os seus planos anulados. A unidade gera força. Não precisa abrir, eu quero ler para você Mateus 18, 19 e 20. Você só anota aí e depois você estuda. A palavra do Senhor diz assim: também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Pois onde se reunirem 2 ou 3, em meu nome, ali eu estou no meio deles. Olha, Jesus está falando de concordância, Jesus está falando de unidade de pensamento, Jesus está falando de unidade de visão, de unidade de objetivo, de unidade de alvo. Se vocês concordarem sobre qualquer assunto, qualquer, não está falando determinado assunto, qualquer assunto que vocês concordarem, eu vou conceder. Eu vou estar com vocês nesse projeto. A unidade nos dá força, a unidade nos traz poder. 1 Coríntios 1:10, quero te dar alguns versículos. Diz assim: irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo dizendo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento, num só parecer. Nós fomos lá em Eclesiastes falando de unidade, nós fomos nos Evangelhos falando de unidade, nós estamos agora falando, lendo através da vida de Paulo, da igreja primitiva. Olha, irmãos, se unam. E falam na visão, no objetivo, no alvo, e vocês vão prosperar. E vocês vão estar protegidos. Um ambiente onde todos falam a mesma língua, têm a mesma visão, lutam para conquistar os mesmos alvos, gera credibilidade, gera confiança. E quando as pessoas se achegam a este local, quando as pessoas se achegam a este ambiente, elas dizem, é aqui que eu quero estar. Aqui eu estou vendo a bênção, aqui eu estou vendo que nós vamos prosperar. Aqui eu estou protegido. Essa unidade nos faz sentir mais protegidos. Agora, Satanás tem todo o interesse de afastar o corpo de Cristo. Satanás tem todo o interesse de dividir a família. Porque, à medida que nós somos fragmentados, é um alvo mais fácil. Pensa no reino animal. Está lá aquela manada, né? Eu vou usar esse coletivo. Está lá, qual é a ação do leão, né? Ou do tigre, ou seja, qual o outro caçador? É dividir, separar. Eles vão encurralando um para um lado sozinho, porque é alvo mais fácil. Satanás está fazendo a mesma coisa nos dias de hoje. Isola, fica sozinho, fecha no seu quarto. Ninguém quer saber do seu objetivo, ninguém quer saber do seu sonho, ninguém está pensando em você, ninguém quer saber aonde você quer chegar, porque você se torna um alvo mais fácil. Você se torna uma presa mais fácil. Eu quero que você abra e leia comigo Hebreus 10, versículo de número 24, versículo de número 25. Eu falei aqui domingo passado da importância de congregar, de estarmos juntos, né? E só citei o versículo, não li, mas eu quero ler com você hoje. Hebreus capítulo 10, verso de número 24, verso de número 25. Jesus, preciso correr. E consideramos-nos uns aos outros para incentivar-nos no amor e nas boas obras. Não deixemos de nos reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns,
mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. De que dia está falando aqui? Dia do Senhor. Não deixemos de nos reunir. Não deixemos de ter unidade. Não deixemos de ter o mesmo objetivo, mesmo pensamento, mesmo alvo. Quando é que foi escrito Hebreus? Porque é um princípio. A unidade nos gera poder, a unidade nos prospera, a unidade nos dá segurança. E o inimigo quer nos dividir. O inimigo quer nos separar. Quando nós estamos unidos, nós vamos poder viver, experimentar do Salmo 91. 1000 poderão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Amém? Nós. Ele não fala, eu não serei atingido. Ele fala, nós. Unidade. Porque é um princípio da palavra do Senhor. E o último, a unidade nos leva à conquista. Quando nós temos o mesmo pensamento, quando nós temos o mesmo objetivo, e eu levo lá para a questão corporativa, as empresas, elas perceberam isso, trouxeram esses ensinamentos para os colaboradores, né, para os funcionários, transmitem isso com tanta eficácia, com tanta ênfase, e elas crescem, e elas conquistam, e elas avançam. E é um princípio da palavra de Deus. É um princípio do nosso Deus, a unidade, de estarmos juntos, de estarmos unidos, porque ela nos faz conquistar. Ela nos ajuda a conquistar os nossos sonhos. Não é possível haver conquista se não houver perseverança. Problema, como eu falei semana passada, vai ter. Dificuldade vai ter. Hoje é essa situação. Hoje é o isolamento. Hoje é uma enfermidade. Sempre vai acontecer alguma coisa. Mas à medida que nós estivermos unidos, perseverarmos em oração, perseverarmos em unidade, perseverarmos em nos reunir para louvar, para invocar o nome do Senhor, para celebrar ao Senhor, para agradecer ao Senhor, nós vamos conquistar, nós vamos avançar. Por isso, eu quero deixar alguns conselhos para você nesta manhã. Primeiro, que há ainda terra a ser prometida com a família, ainda terra prometidas a ser conquistadas na sua família. Nós vamos conquistar à medida que nós nos unimos, como família, como casal. Há terras a serem conquistadas ainda na sua vida profissional. À medida que nós nos estamos unidos, nós vamos conquistar. A terra prometida ainda a ser alcançada no ministério. Amém? Porque ainda há familiares que nós queremos alcançar, entes queridos e amigos queridos que nós queremos alcançar, que sejam salvos, que sejam resgatados, que sejam libertos, que prosperem. E também há sonhos, objetivos espirituais que precisam ser alcançados. E à medida que nós unimos como igreja, como povo de Deus, nós vamos alcançar isso. Ver uma nação abençoada, uma nação próspera. Por isso, não se acomode. Comodismo impede conquistas. Tá bom assim, tá bom dessa maneira. Não deixe o desânimo alojar no seu coração. Nossa, tá tudo tão difícil. Estamos juntos. Lembra do cordão de 3 dobras que nós lemos lá em Eclesiastes? Somos fortes. Nós vamos conquistar. Não seja incrédulo. Deus tem cuidado de você. Lembra lá do primeiro versículo que eu li da multiplicação? Era uma circunstância difícil. Não sei quantas mil pessoas para serem alimentadas. Jesus proveu. Jesus alimentou, Jesus ensinou, Jesus cuidou. Seja discípulo. Ou seja, tenha alguém para te ensinar, para te mentorar, né? Estamos aqui nós, os pastores, os auxiliares pastorais, estão aqui para poder te ajudar, para poder te orientar, para estar orando com você, para estar junto com você. Não se isole. Porque, eu não sei se acontece lá em São Paulo, mas aqui acontece muito.
Meu irmão, você está vivendo isso? Ah, pastor, estou vivendo isso. Agora está assim, o meu casamento está quebrado, minhas finanças estão quebradas. E por que você não nos procura? Ah, porque você tinha muito trabalho. Eu não quero te dar trabalho. Não quero te incomodar. Não, querido, isso é uma estratégia do inimigo, te isolar. É o meu problema, é a circunstância que eu estou vivendo, então eu vou enfrentar isso. Não, somos igreja. O tamo junto é nessas horas também. É orando junto, é dizer, olha, me ajuda, porque, sabe, eu estou querendo desistir, estou querendo parar. Olha, eu não estou confiando mais, eu estou até duvidando se Deus existe. E esse é o trabalho da igreja. Vem cá, acolher, vamos orar junto, ministrar a palavra, porque é uma ação do inimigo em te dividir, em te separar, te tirar do rebanho, te tirar da manada e você ser um alvo fácil. Por isso nós precisamos do Espírito Santo para nos ajudar. Vivemos tempos difíceis. Nós estamos sendo atacados cruelmente pelo inimigo. Seu casamento, seus filhos, está sendo atacado cruelmente pelo inimigo. Há uma força do mal que vem crescendo, desintegrando a família, levando as pessoas de forma sutil ao individualismo. Dentro de casa, cada um tem seu sonho, cada um tem seu projeto, cada um tem o seu alvo, cada um tem seu objetivo. Quem pode mais, chora menos. O Senhor está nos ensinando a importância da unidade. A igreja precisa entender que quando há unidade de pensamento, o caminhar fica mais tranquilo e abençoado. A igreja que tem unidade, a casa, o lar que tem unidade de pensamento, avança na direção e amplia os seus espaços. O inimigo quer quebrar a unidade na família, quer quebrar a unidade no trabalho, quer quebrar as amizades na igreja. E assim ele terá êxito. Eu quero te convidar nesse momento a você se colocar de pé e nós orarmos por isso. Primeira coisa que eu quero pensar com você, se você quer nesse momento, se você se decidiu a unir com Jesus eternamente. Jesus está nos dando essa oportunidade. Tem alguém aqui que nunca pensou nisso. Jesus está te colocando hoje. Quer se unir comigo eternamente? Jesus está nos chamando a ter uma unidade com Ele. Não uma unidade só de palavra. Essa unidade que Jesus está falando é de um relacionamento íntimo. De um relacionamento verdadeiro, de um relacionamento consistente, alicerçado. Um relacionamento de intimidade. Você decidiu isso? Nós vamos orar por isso nesta manhã. Vamos combater a falta de unidade. De que maneira? Com a palavra do Senhor. Em oração, em clamor. Para que Jesus sare a nossa terra. Para que Jesus sare a nossa casa, a nossa família. Você que decidiu hoje colocar a sua família. Senhor, eu quero unir minha família. Eu quero unir ao meu esposo, a minha esposa, aos meus filhos. Porque por alguma situação houve uma divisão, separação. O Senhor quer unir hoje. E nós vamos orar por isso. Porque uma casa dividida, ela não prospera. Uma casa dividida, uma casa desunida, ela não avança. O Senhor quer nos abençoar nesta manhã. O Senhor quer abençoar essa unidade. Viu? A pastora falou, vai lá, ora com a sua família. Nós não podemos nos agrupar. Vê como o Espírito Santo já estava agindo. Vai lá, ora com a sua família. Se é alguém frio, né? Jesus vai enviar o fogo do céu. Todo mundo vai se aquecer. E você vai voltar para sua casa hoje aquecido. E quando você encontrar a pessoa, você vai falar, o Senhor está conosco. Confia. As fortalezas vão cair. Nós vamos ver essa pessoa curada. Nós vamos ver essa pessoa dando testemunho que foi salva, que foi alcançada. Que o Senhor a tirou da UTI, quando havia uma sentença de morte, quando havia uma sentença de pobreza, de miséria, o Senhor mudou a sua vida. Deus já estava agindo lá no começo. Unidade, guarda isso no teu coração, unidade.
unidade nos prospera, unidade nos protege e unidade nos leva à conquista. Amém? Vamos buscar ao Senhor nesta manhã, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te damos graça. E a primeira coisa que nós queremos orar hoje é que o Senhor, cada um de nós aqui, aqueles que estão me ouvindo lá na sua casa, nos agrupemos ao Senhor, nos acheguemos ao Senhor. Senhor, nós queremos mais tempo de unidade com o Senhor, mais tempo ouvindo a sua presença, vendo, sentindo a tua presença, ouvindo a tua voz, recebendo as estratégias para as batalhas. Nós queremos nos unir mais com o Senhor. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes, diante das circunstâncias, nós queremos resolver da nossa maneira, com a força do nosso braço. Nós muitas vezes esperamos que outras pessoas nos ajudem. E muitas vezes nós não nos cheguemos ao Senhor. Não dizemos, Senhor, olha como está a minha vida, me fortalece, me ajuda. Senhor, nós queremos que a nossa família esteja cada dia mais unida, mais forte, as relações pais e filhos mais solidificadas, alicerçadas. Senhor, eu oro pelos casamentos, esposas e esposas que estão aqui hoje, aqueles que estão me ouvindo lá na sua casa, aqueles, Senhor Deus, que estão enfrentando nesse momento vontade de se separar, vontade de deixar, estão desistindo da aliança que fizeram, alianças que fizeram contigo, alianças que fizeram um com o outro diante do teu altar. Senhor, eu quero orar por essas famílias, quero orar por esses casais. Pai, abençoa esses casais, dá sabedoria a eles, Senhor. Repreenda agora esse pensamento demoníaco, Senhor. Esse pensamento maligno que quer trazer divisão, que quer trazer separação. Anula isso, Senhor. Lava com teu sangue nesta manhã esta família, esta casa, Senhor Deus. Sarando, curando os pensamentos. Os filhos, a relação com os filhos, ó Deus. Que a nossa casa seja o lugar onde nós vamos praticar a unidade. E certamente, se nós praticamos a unidade na nossa casa, aonde estivermos, lá no trabalho, lá na empresa, Senhor Deus, lá na igreja, lá no ministério, nós vamos aprender a trabalhar em equipe. Nós vamos aprender a avançar como equipe. Ter os mesmos alvos, ter os mesmos objetivos. Se há conflito de visão aqui, Senhor Deus, lá no casamento, lá no relacionamento com os filhos, no ministério, nós oramos, Senhor Deus, nesta manhã, que isso caia por terra agora em nome do Senhor Jesus. Que teu Espírito Santo nos ajude a ter unidade de pensamento, como lá na igreja primitiva. Unidade de pensamento, unidade de visão, porque é isso que nos vai levar à conquista, a conquistar em nome do Senhor Jesus. Nós te agradecemos, Pai, por a tua palavra nesta manhã, pelo teu amor e pela tua presença. Como nós lemos aqui, Senhor Deus, nós concordamos com tudo isso e sabemos que o Senhor também concorda em abençoar as casas, as famílias, os casamentos, as empresas onde nós estamos inseridos, os negócios, os profissionais liberais que estão aqui nesta manhã. Senhor Deus, obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Se você recebeu do Senhor hoje, dê um grande aplauso ao Senhor. Glorifica o nome do Senhor nesta manhã. Eu sei que o tempo se estendeu, mas foi uma palavra que o Senhor colocou no meu coração para dividir e compartilhar com vocês nesta manhã. Amém? Que possamos viver em equipe, isso vai nos ajudar a trabalhar em equipe, viver em união, e nós vamos vencer, conquistar. Amém, querido? Quero orar por você nesta manhã, quero agradecer por você estar conosco, louvando e adorando ao Senhor, invocando o nome do Senhor nesta manhã. E, verdade, querido, domingo que vem, Santa Ceia do Senhor, venha preparado para nós celebrarmos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ensaiar mais uma vez para o dia do casamento,
Ainda há algumas coisas que nós precisamos ensaiar. Por isso que nós fazemos a Santa Ceia. Porque alguns detalhes que nós precisamos ensaiar para a grande cerimônia, para a grande celebração, né? Para as bodas. Por isso que nós fazemos a ceia do Senhor todo o tempo. Porque nós queremos estar prontos para esse dia. Nós queremos estar preparados para este dia. Fazer bonito, né? O casamento terreno sempre acontece algo errado, né? Não é assim? A gente planeja alguma coisa, chega lá, alguma coisa não dá certo. Né? Mas o Senhor é perfeito, o Senhor é bom, o Senhor vai nos ensinar e nós vamos ter uma grande celebração. Amém? Que Deus te abençoe, querido. Quero orar por você, Pai. Nós te damos graça nesta manhã. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor esteve presente em nosso meio. Somos gratos pela tua generosidade, pela tua bondade. Senhor Deus, e o Senhor possa nos despedir, Senhor Deus, na tua paz. Que nós possamos levar a nossa casa, Senhor Deus, a tua presença, e nós declaramos já a todas as casas aqui, Senhor Deus, daqueles que estão aqui, daqueles que estão nos vendo através da internet, que o teu reino esteja estabelecido em suas casas, que as tuas leis, os teus desígnios, Senhor Deus, a tua vontade, que é boa e perfeita e agradável, esteja sobre cada lar, sobre cada família, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Deus te abençoe, querido. Um bom domingo. Tá bom?